Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas. O tema é equações trigonométricas simples com solução na primeira volta. O objetivo é resolver equações trigonométricas simples com soluções na primeira volta. Número 1. Resolva as equações seguintes no intervalo de 0 a 2π. Então, a letra A aqui nós temos seno de x igual a 1 sobre 2. Então, aqui é o eixo dos cossenos, que é o eixo dos senos. E para seno de x igual a 1 sobre 2, o que a gente tem que lembrar aqui? Dos ângulos notáveis. Seno de x igual a 1 sobre 2 é seno de 30 graus aqui, lá na tabela dos ângulos notáveis. Pessoal, 30 graus, mais ou menos aqui. Então, a projeção do seno de 30 graus é mais ou menos aqui, ó, é 1 sobre 2. Agora, se eu continuar aqui, ó, eu vou encontrar um outro arco aqui que também tem o seno de 1 sobre 2, ou seja, o arco com esse valor, seno 1 sobre 2. Então, como eu tenho 30 graus aqui, ó, volta 30 aqui, eu venho para o ângulo de 150 graus. Então, lembrando que 30 graus é π sobre 6. 180 dividido por 6, 30 graus. 30 graus para 150, 150 é 5 vezes 30 graus. Basta jogar um 5 aqui, ó. Então, aqui é 5π sobre 6. 5π sobre 6. 180 dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30 é 150. Pronto. O seno desses dois ângulos, 30 e 150, é 1 sobre 2. Então, a solução aqui para a primeira volta, π sobre 6 e 5π sobre 6. Letra B. Seno de x igual a 0. O seno de x igual a 0, vamos lembrar que a circunferência trigonométrica tem raio 1. Então, ela passa no 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Então, pessoal, onde o seno de x é 0, o seno de x aqui, ó, é 0 no 0 graus, no 180 graus, aqui é π. Então, em termos de π radiano, aqui é 0, né? Aqui é π, ok? Eu estou falando em termos de π radianos. Em termos de graus, é 0 graus, 180 graus. Π radianos aqui é 0 e aqui é π, ok? E 360 não entra porque o intervalo aqui ele é aberto, ó. Tem que lembrar disso daqui, o intervalo é aberto. Então, a solução aqui é para 0 e π. Letra C. Seno de x igual a menos 1. Menos 1 nós temos aqui, ó, na primeira volta, o seno de 270 graus. Aí, pessoal, em termos de π radiano, nós temos aqui π sobre 2, aqui é π sobre 2. 90 graus aqui, como é π sobre 2, 270 é 3 vezes 90, que dá 270. Então, eu pego π sobre 2, que é 90, e jogo 3 aqui, ó, multiplicando. É 3π sobre 2, ok? Então, para seno de x igual a menos 1, olha o menos 1 aqui, é o segundo valor. A solução para essa equação é 3π sobre 2. Seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, vale lembrar que raiz de 2 sobre 2 é o seno de quem? É o seno de 45 graus. Ok, mas como aqui é menos, então eu preciso, olha aqui, ó, vamos supor que seja isso daqui, ó, 45 graus, né? Bem aqui, 45 graus, eu projeto essa altura. Então, eu preciso essa mesma altura aqui, ó, só que para valores negativos, ó, de 0 a menos 1. Então, eu tenho aqui a projeção desse arco, olha aqui. Como eu ando 45 aqui, ó, aqui passa, né? Lembra? Falta, passa, falta. Então, tem que passar quanto aqui? 45. Passou 45 graus aqui, ó. De 180 mais 45, passando, dá 225 graus. Então, a projeção aqui, ó, desse arco no eixo seno é o valor do seno de 225 graus, que é um valor abaixo de zero. No caso, menos raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa que esse valor, só que negativo. Menos raiz de 2 sobre 2. E também, se eu continuar aqui, ó, a projeção desse ângulo, aqui como aqui, ó, na nossa dica, falta, passa, falta, eu sei que é 45, retorna 45 aqui de 360. 360 você subtrai 45, vai dar o arco de 315 graus. Então, para os arcos de 315 e de 225, aqui passa 45, aqui falta 45, né? 315, falta 45. Então, esses dois arcos aqui, o seno é menos raiz de 2 sobre 2. 225, como que eu descubro isso em π radianos? Como é que eu faço? Aqui é π sobre 4, é 45. Anda
mais 45, anda mais 1π sobre 4, é 2π sobre 4. Para 135, né, 90, mais 135 aqui, vai mais 1π sobre 4, ou seja, 3π sobre 4. Anda mais um, 4π sobre 4. E anda mais um, 5π sobre 4. Então, aqui é 5π sobre 4. A solução dessa letra D é para o x aqui, ó, sendo arcos de 5π sobre 4, que é o 225. Como eu falei, usualmente utiliza π radianos, não em graus, tá? E 315 aqui, ó, 5π sobre 4. Anda mais 1π, vai dar 6π sobre 4. Anda mais 1π sobre 4, tá? π sobre 4. Vai dar 7π sobre 4. Se você ficar inseguro, faz a divisão. π sobre 4, 180 dividido por 4 dá 45. 7 vezes 45, se você fizer, dá 315 graus. Então, aqui é 7π sobre 4. Essa é a solução. Agora, seno de x igual a 2. Pessoal, isso aqui, a solução aqui, ó, é conjunto vazio. Como eu falei para vocês, isso aqui ó, não tem como seno de x ser 2. O seno, os valores são de menos 1, olha o menos 1 aqui, tá? Até quanto? Até 1. Eles variam de menos 1 até 1 aqui, ó. O raio aqui vale 1, né? O raio aqui vale 1, então vai do menos 1, olha o segundo valor, até o 1. Não pode ter seno de x igual a 2, ok? A letra F agora. Aqui uma equaçãozinha um pouco mais distribuída aqui com outros termos, né? Aqui bem simples. Basta a gente fazer o seguinte, aqui está multiplicando, repete aqui, ó, 4 seno ao quadrado de x, que é igual a menos 3, passa para cá 3. Então, seno ao quadrado de x igual a 3 sobre 4. Esse 2 passa como raiz, vai ficar seno de x igual a mais ou menos, não esquece, a raiz de 3 sobre 4, ok? O 2 passou como raiz. Então, seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 3, fica na raiz aqui, raiz quadrada do 4 é 2. Então, eu tenho para mais raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Aí você tem que lembrar lá da tabelinha trigonométrica. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 graus. Então, eu já sei que eu preciso saber os arcos da primeira volta que correspondem ao seno de 60, né? O 60 está na primeira volta, raiz de 3 sobre 2, e o outro arco que também tem o mesmo seno de 60 graus. E também para menos raiz de 3 sobre 2, vale lembrar. Eu vou fazer novamente o desenho, que esse desenho ficou muito ruim aqui, né? Cosseno aqui, seno, que é 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, olha só, pessoal. A raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. 60 graus está mais ou menos aqui. Então, eu venho aqui, pontilho. Isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Ó. É 1,73, né, dividido por 2. É o seno de 60. Se eu continuar esse pontilhado, continuar aqui, eu vou achar um outro arco. Né? Como eu tenho aqui ó, 60, aqui é o falta, né? Eu volto aqui 60, de 180 diminuo 60, vai parar no 120. Pronto, fechou. 60 é a mesma coisa que dividir π sobre 3. 180 dividido por 3 é 60. E 60 é a metade de 120. Então, você joga 2 vezes isso, que é 60 graus. Então, aqui vai ficar 2π sobre 3. Então, esses dois valores aqui correspondem ao mais raiz de 3 sobre 2. E ao menos, eu quero essa mesma distância, só que agora para o lado negativo. Ó, do 0 ao menos 1 aqui. Ó. Eu quero essa mesma projeção. É o seguinte, pessoal. Se eu tenho 60 aqui, falta, passa, né? Que passa, ó, e aqui falta. Naquela dica, naquele macete. 180, ó, passou, mais 60 aqui, ó. Então, vai dar no 240, ó. Passa 60, né, de 180. Foi para o 240 graus aqui, ó. 240 é o dobro de 120. O seno dele é menos raiz de 3 sobre 2. Se eu continuar esse pontilhado, eu acho um outro arco que o seno dele também é menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, como a gente está falando de 60, aqui no macete é falta, para 360 aqui, ó, volta 60, 360 voltou 60, vai dar no 300 graus. Então, vamos descobrir isso em π radianos. 240 é o dobro de 2π sobre 3. Concorda? Que é 240 é o dobro de 120? Então, se eu fizer 2 vezes isso, vai dar 4π sobre 3. Agora, olha só, pessoal, de 240 para 300, ó, eu vou andar isso aqui, ó, π sobre 3.
Pega aí, 4π sobre 3 mais 1π sobre 3. 4π sobre 3 mais 1π sobre 3, denominadores iguais, vai dar 5π sobre 3. Repare que eu somei o 4 com 1π aqui, ó, dá 5π sobre 3. 180 dividido por 3, 60. 5 vezes 60, 300. Então, a solução aqui dessa letra F, vamos lá. Os primeiros aqui, ó, para mais raiz de 3 sobre 2 é π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3. Pronto, achamos todas as soluções. Vamos para a próxima. Pessoal, a 2 aqui é a mesma coisa, agora envolvendo os cossenos. Então, no mesmo intervalo, tá? De 0 a 2π, intervalo aberto, na primeira volta aqui. Então, vamos lá. Cosseno de x igual a 0. O cosseno é 0 para o ângulo de 90 graus. Lembrando que ele é cosseno de 90 é 0, é o primeiro valor. É π sobre 2. 90 é π sobre 2, 180 é π, 90 é π sobre 2. E se você observar, o cosseno de 270, o primeiro valor, também é 0. E 270 é 3 vezes 90, que é 3π sobre 2. É 3 vezes isso aqui, ó. Então, aqui, ó, a solução, π sobre 2 e 3π sobre 2. Agora, cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. Tem que saber a tabelinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. O cosseno, onde a raiz é 2 sobre 2, é lá no 45 graus. Então, a gente vem aqui, ó, 45 graus. Vem aqui, ó. Beleza. Achei aqui o cosseno. Agora é o eixo dos cossenos, é o eixo deitado. Essa progressão aqui é raiz de 2 sobre 2. Mas se eu continuar esse pontilhado, eu vou achar um arco aqui também, ó, no quarto quadrante. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Que também tem o cosseno raiz de 2 sobre 2. Como é 45, aqui ó, lembra? Falta, passa, falta. Então, a gente, ó, volta 45 aqui, voltei. Então, 360 tira 45, 315 graus. Ok? Então, a gente vai ter que descobrir esse 315 graus aqui em π radianos. Então, anda de 45 e 45 aqui, ó, que é π sobre 4, 180 dividido por 4. Então, aqui, ó, dobrou aqui, 2π sobre 4, que na verdade é π sobre 2, né, 90 graus, mas vamos pensar aqui nos múltiplos de 45. Então, a π sobre 4 em radianos. Então, aqui é 2π sobre 4, aqui no 135, 3π sobre 4, aqui é 4π sobre 4, se cortar os 4 fica o π, tá? 4π sobre 4 é a mesma coisa que π. Anda mais 45, aqui no 225, 4π sobre 4 fica 5π sobre 4. Anda mais 45, 225 para 270, 6π sobre 4 e aqui 7π sobre 4. E falando e explicando, às vezes a gente confunde aqui. Mas é isso aí mesmo, viu, pessoal? 7π sobre 4. Então, a solução aqui é para arcos de π sobre 4 e 7π sobre 4. Qualquer dúvida, 180 dividido por 4 dá 45, aí você faz 7 vezes 45. 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 4, 28, e 3, 21, 315, ok? Vamos resolver essa letra C aqui, ó. 3 vezes cosseno de x mais 6, então vai ficar 3 cosseno de x igual, 6 passa para cá, menos 6. Então, cosseno de x é menos 6 sobre 3. O 3 estava multiplicando, cai dividindo. Então, cosseno de x é menos 6 dividido por 3, que dá menos 2. Opa! Pessoal, cosseno ele varia de quanto? Ó, 1 e 0, que é o 1, tá? Ficou bem clarinho, né? 1 e 0. E aqui, ó, menos 1 e 0 aqui. Então, o cosseno é esse cara aqui, esse primeiro. Ele varia de menos 1 a 1. Não pode ter menos 2. Não existe cosseno de um ângulo igual a menos 2. Então, isso aqui é a solução, é conjunto vazio, tá? Não tem solução. Aqui vai ficar 4 vezes cosseno de x ao quadrado. 4 cosseno ao quadrado de x igual a 3. Então, cosseno ao quadrado de x igual a 3. O 4 que está multiplicando cai dividindo. Ele passa dividindo, você não muda o sinal. Então, cosseno de x, repare que eu não coloquei o expoente 2. Ele passa como mais ou menos, tá? Não esquece, raiz de 3 sobre 4. Então, cosseno de x é mais ou menos, a raiz de 3 permanece aqui no radical, tá? E a raiz quadrada do 4 é 2. Então, eu preciso do cosseno de x sendo mais raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de x sendo menos raiz de 3 sobre 2.
Raiz de 3 sobre 2 é quando eu tenho cosseno de 30 graus. 30 graus, tá aqui. Pela tabelinha dos ângulos notáveis, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que se eu prolongar aqui também, ó, pontilhar aqui, né, tá? Vou achar um aqui, ó, um arco nesse quarto quadrante que também o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2. Como eu avancei 30, recua 30 aqui, ó, vai dar 330. E se a gente pontilhar aqui, eu vou encontrar aqui um arco bem aqui, ó. Como eu avancei 30, recua 30, 180 recua 30, dá 150. O cosseno desse ângulo 150 também é a mesma coisa, raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Menos raiz de 3 sobre 2. E se eu pontilhar aqui, ó, no caso, como eu avancei 30, aqui eu vou recuar 30 para dar 180. De quem que eu recuo? De 210. Então, ótimo. Achei aqui, ó, que o cosseno de 30 e o cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Tá? A projeção dá aqui, ó. E o cosseno de 150 e de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui as nossas soluções. Ó, 30 graus é π sobre 6 e o 150 é quantas vezes o 30 graus? É 5 vezes. Então, basta jogar uns 5 vezes isso aqui, ó, π sobre 6, que é 30 graus. Então, aqui vai ficar 5π sobre 6. Agora, se eu andar mais um pouco aqui, ó, 6π sobre 6, ó. Tá? 6π sobre 6 é o 180 graus, que 6π sobre 6, você pega o 6 de cima, o 6 de baixo, corta, fica só o π, que é 180 graus. Então, aqui é 6π sobre 6, anda mais 30, que chega aqui no 210 graus, 7π sobre 6. Então, a nossa solução está aqui, ó. Vamos lá, 30 graus, π sobre 6. 150 graus, 5π sobre 6. 210, 7π sobre 6. E 330 graus, que faltou a gente analisar, né? Já fui marcando os três aqui. Basta a gente continuar aqui, ó. 240, aqui, ó, vai ficar 8π sobre 6. 270, 9π sobre 6. Isso multiplicando π sobre 6, né? Vai adicionando aí esses arcos. 9π sobre 6. Com mais 270 para 300, 10π sobre 6. 330 é 11π sobre 6. Então, aqui fica 11π sobre 6. Agora, a letra E. Cosseno de x igual a 1. Bom, o cosseno é 1 aonde? Olha aqui, ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 menos 1, 1 e 0. É no 0 graus ou no 360, mas como o intervalo aqui ele é aberto, ou seja, 360 não entra nessa análise, tá? O 0 graus, sim. O ponto de partida. Mas quando quase que tocando aqui no 360, a análise pode ser feita nessa primeira volta, mas como o intervalo é aberto, 360 não entra. Então a solução aqui só serve o arco de 0 graus, que em π radianos é 0. Então aqui a solução é o 0, pois o cosseno de 0 é 1. Questão 3. Sem usar a tabela trigonométrica, compare os seguintes valores: cosseno de 65 e cosseno de 85. Pessoal, vamos comparar logo aqui os cossenos, depois a gente faz os senos, ok? Não vou seguir pela ordem aqui, para facilitar logo o processo e não ficar longo o vídeo. O cosseno de 65, mais ou menos aqui, né? Vamos entender que seja mais ou menos aqui, 65 graus aqui no sentido anti-horário. 85 está bem próximo aqui, ó. Então, vou projetar aqui no eixo dos cossenos o 65 graus. Olha só, aqui seria o cosseno de 65. O de 85 seria isso aqui, ó. Então, como nós temos aqui, ó, o cosseno de 65 para a direita aqui da origem, e ele é maior, então nós sabemos que, como está aqui no primeiro quadrante, o cosseno de 65 ele é maior do que o cosseno de 85. Vamos fazer a letra C, depois a gente volta na letra B. Cosseno de 190, vou pegar aqui 190, pessoal, vamos supor que esteja bem aqui, ó, 190 graus. Então, se eu projetar aqui, ó, no eixo dos cossenos, esse aqui é o cosseno de 190. O cosseno de 170. 170 está aqui no segundo quadrante aqui, ó, mais ou menos a mesma, a evolução de 180 para 190 é a mesma do 170 para o 180. Concorda comigo? É a mesma distância aqui, ó. Então, vai bater bem no mesmo ponto, bem na mesma região, ok? Segundo e terceiro quadrante aqui, ó. A projeção cai aqui, 170, falta 10 para 180, 190 passou 10. Se eu projetar aqui também, encontro a mesma região. O cosseno de 190, ele é igual ao cosseno de 170. Ficou um pouco clarinho aí.
Vamos para a letra B agora. Seno de 30 e seno de 70. 30 graus, pessoal, mais ou menos aqui. Ó. Se eu projetar aqui no eixo seno, a altura dele é mais ou menos isso aqui, ó, acima da origem. Esse é o seno de 30. O seno de 70 graus bem aqui. Deixa eu mudar essa cor. Então, projetando aqui no eixo, é mais ou menos essa altura. Bom, está acima da origem. Então, pessoal, o seno de 70 graus aqui, ele é maior que o seno de 30. Então, seno de 30, posso escrever que é menor que o seno de 70 graus. Letra E, seno de 250. 250 graus, mais ou menos aqui. Se eu projetar ele no eixo dos senos, eu acho um seno negativo, abaixo do zero. Ó. E essa altura aqui é o seno de 250. O seno de 260 está mais ou menos aqui assim. Ó. 260 graus está aqui. Ó. 260 graus aqui, pouco antes aqui 270. Então a projeção dele é essa altura aqui, ó. Bom, pessoal, olhando aí, como eu já falei, a impressão que dá é que o seno de 260 é maior. Não é. Aqui, quanto mais próximo do zero aqui, ó, é maior. O seno de 250, ele é maior que o seno de 260 graus. O seno de 100 e o seno de 170. 100 graus, pessoal, mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou projetar ele aqui, né, nessa região. Esse seria o seno aqui, a altura do seno, projetando aqui, o seno de 100 graus. Seno de 170, mais ou menos aqui, bem próximo, né? 170 graus aqui. É mais ou menos isso. Acabei montando aqui com a mesma cor. Dá para ver como eles estão acima da origem, o seno de 100 é maior. O seno de 100 graus é maior que o seno de 170 graus. Letra F, tangente de 300 e tangente de 330. Eu vou fazer o eixo aqui da tangente. Bom, pessoal, então a tangente de 300 graus. Aqui é 360 e 0 graus, né? 300 graus, vamos supor que seja bem aqui, ó, 300 graus. Eu imagino uma reta que passa ou que sai aqui da origem, corta aqui 300 graus e faz a intersecção com ela aqui. Então, essa é a altura, 330, mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, 330 graus. Então, vem aqui, né, da origem, tá? Passou aqui, retinho. Bom, aí aquela coisa que eu já falei. Dá a impressão, ó, 300 aqui, se pegar uma régua e medir, né, o de 300 é maior. Não é. É quanto mais próximo aqui do zero, maior é o valor, tá? Nós estamos aqui trabalhando com a parte negativa. Então, a tangente de 330, ela é maior do que a tangente de 300. Conclui-se que a tangente de 300 ela é menor que a tangente de 330, ok, pessoal? Valeu, até a próxima!